Olá, Ana, tudo bem? Ana, se você puder convidar mais pessoas para a live, vai ajudar bastante. Oi, Micaela, a Remax Ômega Taquaritinga também. Se puder convidar mais pessoas para participar da live, é só enviar o convite no inbox deles. Então, com alguma coisa escrita, tipo, vem para a live ao pair. Gente, a live hoje vai ser para falar um pouquinho sobre ser au pair de família judia. Então é um tema bem diferente, principalmente porque eu fui au pair de uma família judia onde o pai era rabino. O rabino, ele é o equivalente ao pastor, ao padre. Então vai ser bem diferente dividir essa experiência com vocês. Enquanto a gente espera as pessoas entrarem, eu vou pedir para vocês mandarem dúvidas. Pode mandar por escrito qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o au pair, sobre minha experiência que vocês quiserem saber. Eu fui au pair 4 anos, então eu tenho muita coisa para contar. Sobre a família judia mesmo. Me escrevam as dúvidas que eu tiro. Dúvida referente à agência, qual agência escolher, como escolher família. Me mandem dúvidas. Enquanto a gente espera as pessoas entrarem. Para quem está entrando agora, eu peço para que vocês convidem mais pessoas, por favor, para participar dessa live, porque eu acabei fazendo chamada dela de última hora. Então, eu não fiz muita divulgação. A agência, qual agência escolher, como escolher família. Me mandem dúvidas. Ok. Então, lembrando, me manda dúvidas que vocês tiverem, pode ser por comentário aqui. Eu não tenho acesso ao WhatsApp para poder tirar. Eu vou começar falando. Eu fui au pair na Califórnia por um ano, foi no ano de 2015, meu último ano como au pair. E eu fiquei na casa de uma família de judeus. O pai era rabino, a mãe era professora de pré-escola e eles tinham 4 filhos. Eles tinham uma menina que chamava Mira. A Mira tinha 7 anos na época que eu cheguei. Também tinha o Shaya, que era um amorzinho, tinha na época 4. E também o Washer, que tinha 2. E a Naomi, que tinha... Eu cheguei, ela tinha 3 meses, ainda era um bebê. Então, quando eu fui embora, ela já tinha 1 ano. As crianças eram uns amores, eram 4 crianças, mas eram crianças super tranquilas. Vou falar sobre elas mais pra frente. O pai, como eu mencionei com vocês, ele era rabino e ele trabalhava numa sinagoga. Era uma sinagoga, imagina um prédio grande, sinagoga, que dentro desse prédio também funcionava uma pré-escola. Então, essa pré-escola era onde as minhas crianças estudavam. Era pré-escola junto com o ensino fundamental. Então, as crianças iam para a escola com o pai de manhã, porque ele ia para trabalhar e já levava as crianças, e voltava também com o pai. Então, eu não tinha essa obrigação de levá-los até a escola. Porém, não ia ser um trabalho eu sair de casa e levá-los para a escola, porque a escola era literalmente na esquina de casa. Então, assim, era uma coisa muito boa andar naquele quarteirão, porque perto da escola tinha uns amiguinhos, tinha a própria escola que a gente podia ir para brincar no parquinho se quisesse. Se as crianças estivessem atrasadas, não ia estar tão atrasadas assim para a aula, porque a gente era vizinho da escola. Literalmente, o quintal da escola era dividido com o quintal da casa da minha host family. Então, o pai trabalhava nessa sinagoga, que dentro da sinagoga tinha uma escola, que era onde os filhos estudavam. A mãe, ela era professora.
ela era professora de ensino médio. Eu falei para a escola, mas na verdade ela era professora de ensino médio. Oi, Bianca, tudo bem? Oi, Micaela. Eu vou pedir para vocês convidarem mais pessoas, por favor, para participar da live, porque como a gente vai falar sobre au pair de família judia, é um tema muito raro, é muito difícil a gente ver um tema desses nas lives ou na rede social de uma forma em geral. Então aproveitem, porque eu vou dar dicas do porquê fechar com uma família judia. Tem alguns benefícios que são bons. Ah, então, a mãe, ela trabalhava por um high school, uma escola, uma high school, e ela era advisor, student advisor. O que é isso? Ela ajudava os alunos a se preparar para a faculdade. Então, os alunos faziam as provas, e nos Estados Unidos as provas normalmente conta ponto, é diferente aqui no Brasil. Então, você vai fazendo as provas, você vai contando ponto para poder entrar na faculdade. E ela cuidava desses pontos, cuidava dos alunos que já estavam, então, a caminho da faculdade. Mas nisso, numa escola também judia, mas uma outra escola não tinha nada a ver com a escola das crianças. Estou contando isso porque o áudio ficou ruim. Pessoal, foi só para vocês ou tá ruim de uma forma em geral? O som abaixou. Eu tô com o meu volume no máximo aqui. O que acontece é que a nossa internet não tá tão boa, então talvez já volte, melhore. Tá bom? Se ficar muito ruim, não der para acompanhar, vocês me avisam, porque aí eu desligo e começo de novo. Então, eu tô contando essa história das duas escolas porque eu vou contar para vocês a história judia dos judeus nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país muito amigo dos judeus, muito amigo de Israel. Então, não só na política, mas também a sociedade em geral sempre foi muito amiga dos judeus. Isso pode ser um pré-julgamento, eu não sei se é, mas os judeus, eles são pessoas muito, muito ricas. É muito difícil a gente encontrar judeu pobre. Deve existir, com certeza, mas é muito difícil a gente encontrar um judeu pobre. Então, o governo dos Estados Unidos, a maior parte da ajuda deles vem do povo judeu. Então, por isso que eles apoiam bastante. É aquela reciprocidade, né? Os judeus apoiam o governo americano e de volta o governo apoia eles. Não sei se agora com o Trump está acontecendo a mesma coisa, mas normalmente com o Obama principalmente era assim, era bem forte a aliança governo americano com os judeus. O meu host, ele é rabino, como eu comentei com vocês, e ele trabalhava para uma das, não vou dizer melhores sinagogas do país, mas para a sinagoga que tem mais influência política no país. Então, antes dele trabalhar para essa sinagoga, ele trabalhava para uma sinagoga bem menor em Los Angeles. Então, eles tinham uma vida simples. Depois que ele foi, vocês terem uma ideia, quando ele começou a trabalhar para essa sinagoga, que é destaque nos Estados Unidos, eles moravam num apartamento de 2 quartos com 4 crianças. E depois que eles mudaram depois que o pai começou a trabalhar para essa sinagoga maior, eles mudaram de casa, tipo, coisa de meses, mudaram para uma casa enorme, para uma mansão, num bairro muito chique em Los Angeles, um bairro de judeus, muito chique. Então, só para vocês terem uma noção do disparate de como os judeus ganham, e ganham muito bem. Então ele começou a trabalhar para essa sinagoga e as crianças começaram a ir na escola dessa sinagoga. E a mãe conseguiu um trabalho numa outra escola judia que também tem parceria com essa sinagoga. E é uma escola muito boa, só que é de ensino médio. Também muito cara. Ambas as escolas são particulares por serem judias. Então eu estava comentando sobre o relacionamento dos judeus nos Estados Unidos.
Por quê? Como o meu host começou a trabalhar para uma sinagoga importante em Los Angeles, ele começou a se destacar bastante. Então ele começou a participar de algumas coisas do governo local, com a prefeitura de Los Angeles, e depois, mais para frente, ele foi crescendo e até que ele começou a trabalhar com o Obama na época. Então, existem muitas famílias judias dentro do programa do Au Pair, e isso é uma coisa boa, sim, com certeza. E de uma forma geral, os judeus eles têm um certo poder diante da economia americana e do mundo, pelo fato de eles serem uma das pessoas mais ricas, né, do mundo. O que como a minha família tinha esse destaque, eu não posso falar nome, mas não posso compartilhar foto. Inclusive, eu tenho algumas fotos só das minhas crianças, não tenho muitas. Tenho algumas fotos que foi a mãe que me deu, eu não podia tirar foto delas, por causa de divulgação, e também não tem foto na internet. Então, como que era a minha vida com eles? Primeiro, eu sou, para quem não sabe, eu sou católica praticante, cristã católica praticante, e a família era uma família judia com o pai rabino. Eles iam para a sinagoga todo sábado de manhã. O pai, sábado de manhã que eles tinham celebração, não sei o que eles fazem na sinagoga, não sei o nome que eles usam o termo. Então eles iam todos os sábados de manhã, a família inteira. O pai saía de casa tipo umas 6, 7 horas e depois a mãe levava os filhos umas 8, 9 horas da manhã. E lá eles participavam dos eventos que a sinagoga oferecia. Eu fui uma vez com eles, logo que eu cheguei, para conhecer. Na verdade, a história era conhecer a escola, porque lá também é escola, como eu comentei. Mas acabei conhecendo a sinagoga, algumas partes de dentro da sinagoga, porque a sinagoga e a escola é a mesma coisa. Então eu pude ver algumas coisas das celebrações deles, é bem diferente, mas não sei o que eu vi, não pude ver muita coisa, e o que eu vi eu acho que foi por acidente, mas tá. Então a minha família, o pai ele saía para trabalhar todos os dias de manhã com as crianças às 8 da manhã, porque as aulas começavam, algumas crianças, as maiores, as aulas começavam às 8h30, as mais novas, que no caso seria o Washer, que tinha 2 anos, a aula começava às 9 horas, então ele podia entrar na escola mais tarde. Então o pai levava os maiores na escola, que era o horário dele também de trabalho, e eu levava mais tarde o Washer. Então o pai ia trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, só que no final de semana ele também tinha os services, que seriam os serviços, as atividades da sinagoga. Então ele voltava para a sinagoga à noite. À noite não, no final de semana. Só que não tinha horários muito específicos. Eu nunca sabia quando ele ia estar em casa, porque ele meio que conduzia a vida dele de acordo com os horários das atividades da sinagoga. Então vamos supor, teve um dia que eu estava off e ele precisava trabalhar e eu não sabia disso. Ele vinha para casa, ficava um pouquinho com a nenê, depois a mãe ficava, e depois ele voltava para casa e voltava para o trabalho, ia nesse vai e vem, sabe? E a mãe também, porque eles me deram um dia off ao invés de me colocar para trabalhar o dia inteiro. E depois que eu descobri, tipo, o pai não tem horário fixo, porque ele servia a sinagoga. E aí, então assim, não tinha como eu contar muito com ele, porque ele não sabia o horário que ia estar em casa, ou vice-versa. Ele não sabia o horário se ia estar em casa, ou se ia estar trabalhando, se ele ia poder me ajudar com as crianças ou não. Então era mais eu
e a mãe mesmo que cuidava das crianças. Então, nesse caso, tipo, o meu schedule era bem diferente porque o pai era rabino, mas a maioria das famílias judias que estão hoje no au pair, os pais não são rabino. Eu não sei se existe mulher rabina, tá? Então, não sei. Ah, o pai, como ele era rabino, tinha horário diferente. Mas a maioria das host families não tem esse problema. Uma coisa que eu acho importante comentar é quando a família é judia, fala que é judia, não necessariamente eles são judeus de religião, tá bom? Porque existe o judeu de, vamos dizer, raça judia, que são aquelas pessoas que nasceram de família judia, que vieram de família judia. Por exemplo, na minha primeira família, a mãe era judia, mas porque o pai dela nasceu em uma família judia. Então, a mãe e o pai não tinham religiões, não tinha religião. Eles eram judeus, mas não seguiam o judaísmo. Eles só eram judeus porque nasceram. O pai nasceu na comunidade judaica. Só isso. Mas eles não conheciam os feriados, as festas, os costumes judaicos, nada disso. Um dia, conversando com o meu host, é porque assim, eu sempre tive muita, como cristã e católica, a nossa religião nasceu, né, do judaísmo. Eu sempre tive muita curiosidade em saber a raiz, entende, da nossa religião. E eu sempre quis muito perguntar para o pai e para a mãe algumas coisas. E isso é uma coisa que é interessante eu comentar. Quando eu perguntava para a mãe, mas por que isso? Por que daquilo? O que é isso? O que é aquilo? Os judeus, eles tendem a ser fechados no mundo deles. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso. Eles tendem a viver na bolha deles. Uma boa pergunta, Laura, se eles acreditam em Jesus. Vou comentar sobre isso. Então os judeus, eles tendem a viver no mundo deles, na bolha deles, na comunidade deles. Tanto que judeu não casa com uma pessoa que não é judia. Então, independente de seguir a religião ou não, eles não casam com um não judeu. Então, eu perguntava as coisas para a mãe e ela me respondia por cima. Então, a maioria das minhas dúvidas que eu tinha e eu ia tirando sobre o judaísmo, eu tirava com os avós, porque o avô, ele sempre ia almoçar em casa de domingo. Então, o avô, ele estudou a vida inteira em escola católica. Olha só isso que diferente. Ele sempre estudou a vida inteira em escola católica, então ele teve um contato maior com os católicos. Então, ele me tirava algumas dúvidas, mas não era muita não. É tipo, uma ou outra ele comentava. Só que, claro, ele comentava e colocava o comentário dele de judeu. Para vocês terem uma ideia, eu comentei, vamos ver, teve algumas coisas que eu comentei, vamos supor, eu falei, eu gostaria muito de conhecer Israel. Vocês sabem, Israel é uma terra tanto dos judeus como dos islâmicos, como dos muçulmanos, né? Como de católicos, de cristãos, de uma forma em geral. E ele virou para mim e falou assim, estava comentando com o vô sobre isso, que eu gostaria de conhecer Israel. Aí ele falou assim, você pode ir, só que não esquece de usar véu, tá bom? E de ir com uma roupa bem conservada. Aí eu falei assim, eu não falei, mas eu pensei, tipo assim, eu acho que você tá esquecendo que eu sou católica, né? Tipo, essas são as regras da sua religião. Mas tudo bem. Eu não comentei, eu só pensei, tipo, ele tá falando uma coisa pra mim, faz sentido, porque nós católicos, nós também temos esse cuidado com a roupa, mas ele quis dizer, tipo, porque em Israel, o povo de Israel, os judeus, a gente não usa qualquer roupa, ou a gente não tem, é um lugar sagrado, concordo, mas foi mais no sentido dele querer trazer para mim uma regra dos judeus, entende? E eu falo isso porque
Isso é uma coisa legal. Os judeus, eu vou entrar agora na minha experiência com as festas, com os costumes judaicos. Só vou responder uma pergunta antes da Ana Laura. A Ana Laura, ela pergunta aqui, eles acreditavam em Jesus? Não, judeus não acreditam em Jesus. Quem acredita em Jesus são os cristãos, tá? Os judeus, isso é uma pergunta que eu fiz para o meu host, que é o Rabino, ele respondeu. Ele falou assim, nem todo judeu tem religião. É a frase dele. Nem todo judeu tem religião, mas também nem todo judeu não acredita em Deus. Tem judeus que acreditam em Deus. Por exemplo, ele falou, a minha família acredita em Deus. Então, ele quis dizer, nem todo judeu, não é só porque eu sou judeu que eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas não é só porque eu acredito em Deus que eu tenho religião, entende? É mais ou menos isso. Não é só porque eu sou judeu que eu acredito que eu tenho uma religião, que seria aquele caso do judaísmo. Sou judeu porque a minha família era judia, mas eu não tenho religião, eu não sigo o judaísmo. Muito legal. Mas assim, em termos de acreditar em Jesus, não, eles não acreditam em Jesus, eles acreditam em Deus. Para eles, Jesus é um profeta, tá? Então, voltando para minha experiência com as festas, que essa que eu acho que é a melhor parte dos judeus. Os judeus, eles têm o costume de celebrar o Shabá. O Shabá é um jantar que eles fazem toda sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. O sol se pôs, eles já começam a celebrar o Shabá. Da sexta-feira, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, o dia inteiro. Então, a noite inteira da sexta e o dia inteiro do sábado. Isso daqui é importante para vocês saberem, porque isso mexe bastante com os horários da au pair. E é por isso que é legal ter uma família judia, por causa desse dia. O Shabá é um dia que eles reúnem a família, os amigos, para jantar juntos, na sexta-feira e no sábado. Então, no sábado eles almoçam juntos e na sexta eles jantam. Então, para eles é um momento de bênçãos em que eles precisam juntar bastante pessoas, e quando eu digo pessoas, são judeus, para fazer a refeição juntos. E, tipo, eu não sei se vocês sabem, mas tipo, eu amo comer, eu amo uma comida. Então, pra mim, toda sexta-feira eu sempre fazia questão de estar com eles, para jantar com eles. Não sou judia, como eu falei, mas pelo fato de morar com eles, por ser au pair deles, eu podia, eles me convidavam para jantar com eles, para partilhar esse momento santo, sagrado para eles. Então, meu host até falava, nossa, nesse momento, Fernanda, você tem que comer bastante, tá? Porque é um momento que a festa é comer bastante. Quanto mais você comer, melhor. Aí eu, ops, pode deixar, é comigo mesmo. Então, assim, como que era? Como que é a comida que eles comem nesse dia? Eles comem bastante peixe, não, frango, tô zoando. Eles comem bastante frango, bastante batata, salada, come arroz, come purê de batata, pasta, massa, né? Aqui no Brasil a gente fala massa, em português a gente fala massa. Eles comem bastante coisas boas, saudáveis, tomam bastante sopa, eu ia falar sup. Gente, a comida judaica é perfeita, é muito boa. Nesse dia, eles fazem um pão, que é tipo um pão feito em casa, que chama challah. É escrito assim, C-H-A-L-L-A-W. A W não, H de novo. Challah.
é muito bom. É um pão caseiro igual ao nosso, só que qual é a diferença? A forma que ela é feita sob oração, eles rezam enquanto estão fazendo a rala. Os ingredientes também são diferentes e a forma de fazer o pão é diferente. Eles fazem pão cruzado, como se fosse aquele nosso pão doce, sabe? Então, mas é muito bom. Eles não colocam nada de doce, é pão salgado mesmo, mas é muito bom. Ah, então, tem essa rala que eles comem junto com um patezinho. Eu não lembro o nome desse patê, sempre quis saber porque eu quero fazer em casa, é muito bom. É um patê de alho, mas eu não lembro o nome agora. Eles tomam bastante sopa, como eu comentei, e tem uma sopa, procura no Google depois, chama meatball soup, ou ball soup, uma coisa assim, ball no sentido de bola e soup. Ou só procura por sopas judias que vocês vão achar. É um caldo de sopa normal e dentro tem umas bolinhas. É umas bolinhas que eles chamam de matzah. Não sei o que é matzah, mas eles chamam de matzah. Então, eu jantava com eles e sempre na sexta-feira por causa desse Shabá. Então, isso é o importante da au pair. Os judeus e nós católicos também aderimos a isso para alguns dias. Eles passou das 5 horas, veio o pôr do sol na sexta-feira, eles já não trabalham mais. Eles param tudo o que estão fazendo e vivem para a família. Eles não trabalham mais. Então isso inclui au pair. Isso que é importante. Se você pega uma família de judeus, você tem certeza que você não vai trabalhar na sexta-feira depois do pôr do sol, que normalmente é às 5 da tarde, até no sábado, no pôr do sol do sábado. Ou seja, você ganha aí um dia e meio, né, de folga, porque você não pode trabalhar também. Eles seguem as regras da religião, da cultura deles para todo mundo. Para todo mundo que mora com eles. Então, se na religião deles falam, não, ninguém trabalha depois do pôr do sol da sexta, você é au pair, você também não vai trabalhar. Você vai ter o dia só para você, vai ter aquele restante de tempo só para você. Isso é bom, é muito bom, você descansa, você pode fazer o que você quiser, você não precisa ficar em casa com eles. Porém, tem algumas coisinhas. Por exemplo, nesse período, eles não podem ter acesso a eletrônicos. Então, você não pode usar o micro-ondas, você não pode usar... Só um minuto. Você não pode usar o micro-ondas, você não pode usar o fogão, se ele for elétrico, você não usa nada que tenha acesso à energia. Você, por exemplo, o seu celular, você só pode usar se for no seu quarto. Você não pode tirar o celular de dentro do quarto porque você está quebrando uma regra deles. Pessoal, vou pedir para vocês compartilharem essa live para chamar mais pessoas, tá bom? Como eu vou falar muito mais sobre o au pair, é interessante trazer mais pessoas para participar. Então, como eles têm essa regra de não usar eletrônicos, então você também não vai usar eletrônicos no restante da casa. No seu quarto, tudo bem. Televisão, eles também não usam, nada que for de eletrônico. Uma outra questão desse Shabá é que eles fazem a oração, claro, antes de jantar, antes de fazer esse jantar. Na oração, eu sempre fiquei lá vendo o que é a oração. É a bênção do pão e do vinho. Eu não sei se é a mesma bênção que a gente faz no português. Eu sempre quis saber se a gente faz no português, não, se a gente faz como católicos, na hora esqueci o nome, mas whatever. Eu não sei se é a mesma bênção que a gente faz da consagração. Ou se não é, se é diferente. Sempre quis saber isso.
mas eles fazem a bênção e depois eles comem. O que, que eu fazia? Eu ficava lá quieta, eu não entendia nada, eles falavam em hebraico, então só ficava lá. Tá, aí tinha o Shabá. Eles tinham também vários feriados judaicos, feriados religiosos, que, vamos supor assim, cada mês eles tinham um feriado, cada mês eles têm um feriado. É tipo nós, cada mês a gente está celebrando alguma coisa. E é interessante que os feriados deles sempre bate com os nossos, entende? Ou os nossos vêm primeiro, ou os deles vêm depois. Mas tá. Com os feriados, isso é importante para as au pairs, negociar os feriados com as famílias judias. Por quê? Eles comemoram muito feriado e a maioria dos feriados é no final de semana. Então, se a família for viajar, eles viajam bastante. Se a família for viajar, você vai querer saber se você vai junto, porque se eles forem, eles vão na sexta-feira antes do pôr do sol. Lembra que eles não podem usar eletrônicos, não podem usar nada que vá energia, que faça energia depois do pôr do sol na sexta. Então, se as famílias viajam, elas viajam, tipo, saem na sexta-feira de manhã para poder chegar no destino antes do pôr do sol, porque começou o pôr do sol, eles não podem mais dirigir. Então, tem várias coisinhas que acabam interferindo no trabalho da au pair, mas são coisas boas. Então, conversar com as famílias em relação ao feriado. Feriado, a au pair vai trabalhar ou não vai trabalhar? Como que vocês fazem no feriado? A au pair já se considera off no dia seguinte? Ou ela fica off a partir do momento que vocês saírem para esse feriado? Vocês vão comemorar o feriado em casa ou vão viajar? Procurem saber antes, tá? Porque vocês não vão querer perder a sexta-feira, entende? Vão ficar esperando eles saírem de casa, aí eles vão sair de manhã, e aí você fala, putz, poderia ter combinado alguma coisa para essa sexta, né? Porque você ia ter a sexta-feira inteira off. Tem a sexta-feira inteira off. Então, a maioria das famílias, como eles ficam em casa no final de semana, eles tendem a dar o final de semana off para au pair. Então, isso é uma coisa muito boa. Você tem o final de semana off com a maioria das famílias judias que são realmente, que seguem a religião do judaísmo, tá? Que seguem a religião. Então, o que mais que eu tenho para falar? Uma coisa importante. Eu estava comentando sobre o Shabá, que eu ficava com eles, eu comia. Depois que eu comia, eu ia para lavar a minha louça, só a minha louça. Então, como que eles lavam a louça? Isso é importante, vocês não podem errar. Por quê? Lavar a louça para judeu é uma coisa sagrada, muito sagrada, assim como cozinhar. Eles cozinham rezando, como eu comentei com vocês antes. Para cozinhar, eu ouvi falar, eu não tenho certeza, não sei se é verdade, que os judeus só comem comida feita por um outro judeu, que eles não comem comida preparada por um cristão, por exemplo. Talvez seja verdade, porque eles nunca me colocaram para cozinhar. A mãe sempre fez a comida das crianças e deixava pronta. E eu me oferecia para cozinhar de vez em quando. E ela falava, não precisa, pode deixar que eu preparo. Beleza, né? Vai lá. Aí sobre a louça. A louça é importante. Normalmente, gente, eu tô com uma coceira. Normalmente, as famílias judias, elas têm 2 pias em casa, 2 pias. Uma pia é para coisas que é para louça, que tem contato com coisas que vai leite, e a outra pia é para louças que tem contato com coisas que vai carne. Por que isso? Isso chama kosher. Vou escrever para vocês para pesquisar depois. Kosher. Eu não sei o que significa kosher, tá? Mas é uma coisa deles lá. O que é louça que tem contato com leite?
É uma louça, prato, copo, talher, panela, todos os utensílios de cozinha que tem contato com algum produto de leite. Então vamos supor, você vai fazer massa. A massa, o macarrão, tem leite. Então você não vai usar, você não vai lavar essa louça que teve contato com leite na na pia de carne. Você vai usar essa louça na pia própria de coisas lavadas com leite, na pia de leite. Então, por quê? Eles não misturam, isso é importante, eles não misturam a carne e o leite. Por exemplo, é até triste, porque eu fazia muita massa lá, eu gosto muito de massa. E normalmente aqui no Brasil, eu acho que todo mundo faz isso, faz um macarrão, aí coloca uma carne moída ou coloca uma meatball e em cima o queijo ralado, certo? Acho que é normal. Lá, se eu fosse comer carne, ia ser só carne, sem queijo ralado. Se eu quisesse o queijo ralado, ia ser só o macarrão e o queijo ralado. Eu não podia misturar. Por quê? Porque eles não fazem essa combinação, carne e queijo. Carne com alguma coisa que vá leite junto com a carne. É proibido. E se errar, o que acontece? Aí eles precisam chamar, eu acho que é um rabino, não sei, alguém para purificar a casa, literalmente. Então, qualquer erro que a gente comete nas regrinhas deles, eles precisam purificar a carne, precisam purificar a casa. Em relação à carne, os judeus, eles não comem carne vermelha, nenhum tipo de carne vermelha, só carne branca, por exemplo, frango. Por isso que eu falei, o que eles comem? Frango, frango e frango e frango. Tá, eles comem bastante frango, é verdade. Mas, por exemplo, eles não podem comer nenhum tipo de carne que venha de animais que as patas são grudadas, os dedos da pata são grudados. Então, por exemplo, o peixe tem aquela pelinha aqui no meio. Então, qualquer animal que tenha os dedos grudados, eles não comem. O porco também, eles não comem porco. Uma vez eu pedi comida em um restaurante. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Não sei se acontece com bastante gente, mas eu pedi comida num restaurante. O meu host não me deixava pedir comida. A minha host já era mais tranquila, ela deixava, mas ela via antes o que eu ia pedir. O meu host não. Meu host era tipo assim: não, você não precisa pedir, deixa que eu cozinho. Tá bom, né? Mas tipo, eu não queria fazer com que ele cozinhasse e tal. Mas uma vez eu pedi comida e ele viu a comida chegar. Aí ele pegou e perguntou: o que você tá comendo? Aí eu falei: massa com carne. Aí ele: que tipo de carne? Não é porco, né? Aí eu falei: não, não é porco, é frango. Entende? Então, eles tomam muito cuidado com essas coisas. O que mais? Eles têm uns costumes diferentes e estranhos, por causa da religião, tá bom? Então, por isso que eu achei interessante a gente fazer essa live sobre ser au pair de judeus, porque eles são bem, bem, bem diferentes, tá? Então, tem que tomar cuidado na alimentação. Eles comem bastante coisa saudável, eles comem bastante salada. Tudo que a gente come, eles comem, só que eles não misturam as coisas que vão leite e as coisas que vão carne. As os armários da cozinha, tem um monte de armário e eles dividem. Vamos supor, o armário do lado direito é para coisas que vai leite, que você pode comer com leite. O armário do lado esquerdo é para as coisas que vão carne, que você pode comer com carne. É tudo bem dividido e dividido também por cores, então é bem difícil a au pair errar. E as pias também tem as divisões e tem as diferenças, também dá para saber
quando que você come em uma, quando que você come em outra, quando que você lava em uma, quando que você lava em outra. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês me mandarem perguntas enquanto eu pego o meu carregador, tá bom? Vou deixar aqui aberto e vocês vão me mandando perguntas sobre o que eu falei até agora. Só um minutinho. Pronto, voltei. Vocês quase me viram levar um tombo aqui. Prontinho. Vamos lá, eu vou responder as perguntas. Como eu disse, convidem mais pessoas para live, tá bom? Porque eu quero falar sobre as diferenças da gente morar com eles. Ainda tem os pontos negativos. Então, deixa eu ver. Aqui nós temos uma pergunta que é: como eles te viam, já que você é católico praticante, tá? Como eles a família me via como au pair sendo de outra religião? Os pais, eles não tinham problema, tipo, a Fernanda é católica, e eles sabiam que eu sou católica praticante. Eu comentei com eles antes do match, porque isso é uma coisa que eu sempre deixei clara nas minhas entrevistas. Eu sou católica, sou praticante e eu vou na missa aos domingos. Então, eu gostaria que vocês montassem um schedule para mim que me deixasse livre para participar da missa no domingo de manhã. E eles falaram, não, tudo bem, tranquilo. Cheguei lá, realmente foi assim, eu tinha o domingo de manhã para ir na missa. Como eu disse para vocês no começo, os avós costumavam almoçar com eles aos domingos. Então, teve um dia que eu tava saindo do meu quarto e pronta para ir para missa, a avó me viu, a avó do pai, que é rabino, me viu pronta para sair e falou assim, onde você vai? Aí eu peguei e falei assim, tô indo na missa. Aí ela meio que deu uma risadinha, tá? Sabe, de deboche. Mas foi a primeira vez e eu engoli seco, tipo, fica quieta. Oferece isso para Deus. Aí teve uma outra vez com a minha host, duas vezes na verdade com a minha host. A primeira foi quando eu comecei a fazer perguntas para conhecer mais sobre a religião deles. E ela me respondia, mas me respondia com respostas curtas. Como tipo, não te interessa, entende? E a segunda vez com ela foi, eu tava me preparando para ir na missa, tava colocando tênis lá na cozinha, então a família tava lá, e a minha criança de 7 anos, que é a mais velha, perguntou para mim, onde você vai? Aí eu falei, eu vou na missa. Aí ela falou assim, posso ir junto? Aí eu fiquei assim, tipo, o que eu vou falar, né? Fiquei quieta, não falei nada. A mãe tava do meu lado e a mãe falou alguma coisa que eu não entendi, mas deu para entender pelo tom de voz dela que era alguma coisa pejorativa aos cristãos. Foi uma outra coisa que eu deixei passar, tipo, engole e fica quieta, entende? Teve mais uma. Eu usava crucifixo, nós católicos usamos crucifixo, eu usava crucifixo e o pai pediu para eu tirar o crucifixo dentro da casa dele. Isso eu fiz em respeito à casa, mas assim,
era uma coisa que, né, não precisa. Então, teve esses perrengues, mas que eu acho que se a gente souber levar, tipo, para não criar atrito, vale a pena. Por que vale a pena? Pelo menos no meu caso, valeu muito a pena. Porque eu tinha bastante tempo off, como eu comentei, eles viajam bastante por causa dos feriados, e os feriados sempre caem no final de semana. Eu acho que cai no final de semana de propósito, que é para eles poderem celebrar na sinagoga. E também porque era uma família que sempre me deixava off às 5 da tarde, tipo, segunda a sexta. Eu ficava off às 5 da tarde, entende? Era uma coisa bem tranquila. E as minhas crianças eram crianças bem tranquilas. Eu estava comentando no começo, eu tinha 4 crianças. Uma bebê de 3 meses, uma bebê de 2 anos, um menininho washer de 2 anos, e o Shaya, que tinha 4, e a Mira, de 7 anos. E as 4 crianças eram super tranquilas. Os maiores, menos a bebê, claro, os maiores iam para a escola. Então, assim, eles sabiam que eles tinham que estar pronto em tal horário, às 8, tá pronto na porta de casa para sair para a escola. Todos os dias era assim. Eu não precisava nem pedir. Voltava para casa, as crianças tinham que tirar o sapato antes de entrar em casa. É uma regra. Tirar o sapato. Eles tiravam, eu não precisava pedir, mesmo o menininho de 2 anos, era automático. Tirava o tênis, nos Estados Unidos é obrigatório as crianças irem para a escola de tênis. Então, eles tiravam o tênis, tiravam a meia colocavam para lavar, eu não pedia. Eles colocavam para lavar, o tênis colocavam no cantinho, tudo certinho, sabe? Então, foi uma família assim, passei perrengues em termos religiosos, diferenças religiosas, mas valeu a pena porque a família era boa, com princípios, não vou dizer cristão, porque eles não eram os cristãos, mas com princípios bons, entende? Princípios voltados para a família. E também porque as crianças eram uns amores. Eram 4 crianças, mas que não me davam trabalho nenhum. A próxima pergunta, vamos ver. Quais as suas restrições? Quais restrições que você tinha por ser de família judia? As restrições que eu tinha, aquela que eu comentei. Não podia tirar o meu celular do quarto durante o Shabá. Tipo, se eu fosse sair de casa, tudo bem, mas o meu celular tinha que estar na minha bolsa. Então, não podia tirar o celular do quarto durante o Shabá. Não podia usar eletrônicos durante o Shabá em casa. Não podia comer qualquer tipo de carne dentro de casa, não podia pedir comida dentro de casa. Isso eu fiquei sabendo mais pra frente, né? Porque o pai acabou me proibindo. Eu nunca pedi nada que fosse proibido, mas ele, com medo que isso acontecesse, ele falou: não, Fernanda, não pede mais comida, tipo, come o que a gente tem em casa, e se você quiser comer alguma coisa diferente, você vai no restaurante. Beleza, né? Então, a comida também era restritiva em relação à carne. O restante podia comer tudo. O que mais que era restritivo? Algumas atividades, algumas não, todas na verdade, todas as atividades que eles faziam em casa, que era voltada para a sinagoga. Como o pai era rabino, ele trazia bastante gente para jantares dentro de casa. Então eu não podia participar, era só eles. Que mais? E eu acho que é só isso. Em termos de restrição, eu não tinha realmente uma restrição, a não ser a do crucifixo, né? Que foi uma bem chata, que eles me restringiram a usar crucifixo dentro de casa. Vamos ver outras perguntas. Pessoal, vou pedir para vocês compartilharem, tá bom? Vocês conseguem me ouvir? Tá travando a live? Como que tá? Se eles acreditavam em Jesus, eu já respondi.
Eles já te repreenderam em algum costume católico, tipo proibir usar crucifixo ou algo assim? Sim, me proibiram de usar crucifixo. No final do meu intercâmbio, eu não sei porque a mãe fez isso. Ela começou a me colocar em horários para trabalhar, em horários de missa, naquele horário que eu tinha pedido para não trabalhar porque eu ia para missa domingo de manhã. E ela começou a me colocar para trabalhar nesse horário. E eu comecei a aceitar, tipo, não, tudo bem, eu aceito, não tem problema. Várias vezes foi assim, eu aceitava de boa, não ficava brava. Aí teve um dia que ela veio me perguntar: mas Fernanda, esse horário não é seu horário de missa? Aí eu peguei e falei assim: mas não tem problema. Eu sou católica e a gente tem várias missas durante a semana. Durante a semana não, durante o final de semana. Se eu não for na missa agora, eu ia na missa do meio-dia. Então, se eu não for na missa agora do meio-dia, tudo bem, eu posso ir na missa das 5 da tarde. Pode ficar tranquila. Aí ela, tá. Tipo, e ela ficou brava com a minha resposta. Eu não sei porque, eu acho que ela queria me atrapalhar, sabe, com essa ida à missa. E por isso me colocou para trabalhar. Só que aí, tipo, não adiantou nada eu fazer isso, porque ela tem outros horários de missa. Então, não adiantou nada. Vamos ver mais perguntas. Quanto costume diferente, meio estranho, é verdade. O que mais você sentiu falta estando lá? O que mais eu senti falta estando lá nos Estados Unidos? Pizza, a pizza brasileira. Gente, teve uma noite, é verdade. Teve uma noite que eu sonhei que eu tava comendo pizza brasileira. Sabe quando você sonha que você vai morder aquela pizza, mas aí você acorda? É verdade, eu sonhei com isso. Com comida brasileira, principalmente. Teve uma vez, essa é triste. Teve uma vez que eu sonhei que eu podia voltar para casa para visitar minha família, que era só eu pegar o ônibus e eu já estava em casa. Tipo, antes de ir pro au pair, eu já morava fora por causa da faculdade, mas eu voltava para casa todo final de semana. Então, no meu sonho, eu podia voltar para casa no final de semana que eu não ia trabalhar, era só pegar o ônibus. Aí quando eu acordava, não, tô a milhas e milhas de distância, só que não dá. Vamos ver. Nossa, acho que você teve muita maturidade para lidar com as situações. Ou não sei se foi maturidade ou foi medo de criar confusão. Eu acho que foi mais medo de criar confusão. Eu tinha perguntado sobre isso mesmo, sobre o crucifixo, que rígidos. Realmente bem rígidos. Mas, sei lá, é que a forma deles pensarem, comparando com nós, cristãos, é bem, bem diferente. Eles são, tipo, eu não entendo. Eles são. Só um minuto. Eles são religiosos, só que tem algumas coisas que eles não são inclusivos, como eu comentei. Os judeus, eles vivem na própria bolha, é só entre eles as coisas, não são abertos. Então, por exemplo, o fato deles não me explicarem, eu fazia as perguntas sobre a religião e eles não me explicavam, não, desconversavam. Bom, pessoal, mais alguma pergunta sobre eles? Eu acho que eu falei sobre o principal que tem relação ao au pair, as restrições das comidas, dos aparelhos eletrônicos, do, algumas coisas em relação à sua religião. No caso, comigo foi o crucifixo. Mas em termos de. Agora, finalmente, respondendo a pergunta da live, vale a pena ser au pair de família judia? Sim, vale muito a pena você ser au pair de família judia, porque o seu schedule vai ser um schedule que você vai ter bastante tempo off, porque eles viajam bastante e a própria religião
não permite que eles trabalham de sexta-feira depois do pôr do sol até o sábado, no pôr do sol do sábado. Então isso restringe bastante a au pair também de trabalhar. Então é certeza que você tem um tempo off. Sexta-noite é certeza que vocês podem sair à noite. Sábado, o dia inteiro, vocês podem sair. Talvez eles coloquem para trabalhar no domingo, mas é bem difícil uma família colocar para trabalhar no domingo, porque eles gostam de viajar bastante. O judeu tá toda hora, tá viajando. Como eu disse, o povo judeu, eles são os mais ricos dos Estados Unidos. A maioria das famílias ricas dos Estados Unidos são judias. Então, alguns vão seguir as regras da religião, alguns não vão. Eu tinha uma LCC que também era judia, porque a família era judia, ela era judia por causa da família, mas não seguiam a religião. Então, quando vocês fizerem entrevista com uma família judia, conversa bastante sobre isso, sobre se eles seguem a religião, até que ponto eles seguem a religião deles ou não. Porque eu não sei dizer em relação a judeus fanáticos, porque eu não entendo, né, nada da religião deles, então eu não sei o que seria fanatismo, não seria fanatismo para eles, mas a minha família não era fanática, o meu host father não era fanático, mesmo sendo rabino. Vocês terem uma ideia, eu encontrei um livro no escritório dele em que ele estava preparando uma apresentação, uma homilia, sei lá como eles chamam, com relação era um livro do Papa Francisco. Então, certeza que o meu host não era um rabino fanático, que ele aproveitava coisas de outras religiões. Agora eu não sei se ele usou para o bem ou para o mal, né? Eu só vi o livro do Papa Francisco no escritório dele. E, infelizmente, eu não sei que livro era esse. Eu não lembro o nome. Infelizmente, eu queria saber. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu não lembro se eu ia falar sobre mais alguma coisa. As crianças, elas também já seguem o costume judeu desde pequeno, bem de pequeno. Então, para quem vai ter host family judia e a família tem um bebê, eles toda hora, então, se eles estão com o bebê no colo, principalmente a mãe, ela tá toda hora falando alguma coisa, sei lá, em hebraico. Tudo para eles é em hebraico. A conversa entre eles é em hebraico. É importante saber disso. Ela tá toda hora com o bebê no colo e falando algumas coisas. No começo, eu pensei que ela tava louca, porque ela só falava. Não sabia o que ela tava fazendo. Aí depois que eu descobri que ela tava rezando pro bebê, ela estava apresentando a religião pro bebê, entende? Já estava envolvendo o bebê na religião deles, entende? Então é isso. Vocês têm mais algumas perguntas? Ela ficava tipo, eu vou tentar fazer os dois, é que eu tô segurando o celular. Ela ficava segurando o bebê, aí falando ao mesmo tempo, era muito engraçado, eu não entendia nada. Mas, né? Era bonitinho. Pelo menos ela tentava introduzir a criança já no judaísmo. E os maiores também, eles sabiam um monte de coisa sobre a religião deles. Eles me ensinaram o alfabeto, que tem uma letra no grego, eu não sei que letra é essa, tipo, é um desenho, não é uma letra, é um desenho que só tem no alfabeto judaico. Quem souber, por favor, quiser me mandar, vai ser muito útil para eu saber, para eu aprender depois. As crianças ensinam muita coisa. Ok? Mais perguntas? Lá pergunta.
Eu só tenho mais 25 segundos sobrando de live, então eu gostaria de agradecer vocês por terem participado dessa live. Foi longa, mas eu acredito que foi interessante, foi um tema bem diferente. Vou deixar ela salva aqui no Instagram e peço por favor para vocês compartilharem e compartilhar o Instagram do WhatsApp, tá bom? E nos ajudar na divulgação. Beijinhos, tchau, tchau.